Meu nome é Jéssica, tenho 29 anos e sempre acreditei que o amor exigia paciência e compreensão. Durante 6 anos, construí um relacionamento com Ryan, meu noivo, acreditando que estávamos trilhando um caminho sólido para o futuro. Estávamos noivos há quase um ano, e nosso casamento estava marcado para maio. Mas naquela noite, tudo mudou. A discussão começou por algo aparentemente pequeno, um desentendimento sobre os preparativos do casamento. Ryan sempre demonstrou pouco interesse nos detalhes, mas dessa vez, sua impaciência parecia diferente. Sua voz foi ficando mais agressiva, seu olhar carregado de irritação. Eu tentei manter a calma, tentei explicar como me sentia, mas ele não queria ouvir. Então, de repente, sem aviso, senti a palma da mão dele estalar contra o meu rosto. O impacto veio antes mesmo de eu processar o que estava acontecendo. O choque foi imediato, mas a dor que veio depois não foi só física. Era a dor da traição, da humilhação, do medo. Fiquei ali, imóvel, sentindo meu rosto arder enquanto minha mente tentava encontrar alguma explicação para aquilo. Mas não havia justificativa. Nenhum amor verdadeiro deveria machucar assim. Naquele momento, percebi que o homem com quem eu havia planejado dividir minha vida já não era mais o mesmo. Ou talvez ele nunca tivesse sido quem eu acreditava que fosse. Desde o início, meu relacionamento com Ryan parecia promissor. Nós nos conhecemos através de amigos em comum e, com o tempo, nos tornamos inseparáveis. Ele era atencioso, carismático e parecia me entender como ninguém. Depois de 6 anos juntos, fiquei emocionada quando ele me pediu em casamento em abril de 2024. Aceitei sem hesitar, acreditando que estávamos prontos para essa nova fase. O casamento foi marcado para maio de 2025, e eu mergulhei nos preparativos com entusiasmo. Sempre sonhei com esse momento, com cada detalhe da cerimônia e da festa. No entanto, logo percebi que Ryan não compartilhava do mesmo entusiasmo. Ele parecia distante, desinteressado, e evitava qualquer conversa mais profunda sobre os planos. No começo, achei que fosse apenas estresse, mas com o tempo, essa atitude começou a me machucar. Se havia alguém que demonstrava mais interesse no casamento do que Ryan, essa pessoa era sua mãe, Karen. Desde o começo do nosso relacionamento, ela sempre fez questão de se intrometer em tudo. Tinha opiniões sobre como eu deveria me vestir, como deveria organizar a casa e, agora, sobre como deveria planejar meu próprio casamento. Ela parecia incapaz de aceitar que o filho estava construindo uma vida sem depender dela. As interferências de Karen se tornaram cada vez mais frequentes e desgastantes. Sempre que tentávamos tomar uma decisão juntos, ela aparecia para opinar, quase sempre impondo sua vontade. No começo, tentei ser paciente, afinal, era a mãe dele. Mas conforme os meses passaram, ficou claro que ela não queria apenas ajudar, queria controlar. E Ryan, ao invés de impor limites, apenas cedia. Uma das primeiras discussões sérias que tivemos foi sobre a lista de convidados. Eu queria algo mais íntimo, apenas amigos próximos e família. Karen, por outro lado, insistia em chamar pessoas que eu sequer conhecia. Quando tentei argumentar, ela revirou os olhos e disse que eu deveria ser mais grata pela família que estava ganhando. Ryan, como sempre, ficou em silêncio, deixando-me enfrentar tudo sozinha. Outro ponto de atrito foi a escolha do local da cerimônia. Eu sonhava em me casar ao ar livre, em um jardim florido, mas Karen achava que deveríamos seguir a tradição e fazer tudo na igreja onde ela e o ex-marido se casaram. Eu nunca disse que não queria casar na igreja, mas me incomodava o fato de que minha opinião nunca era levada em conta. No final, cedi apenas para evitar mais conflitos. O problema não era apenas Karen, mas a forma como Ryan lidava com tudo isso. Sempre que eu tentava conversar sobre o quanto me sentia sufocada, ele minimizava meus sentimentos. Dizia que sua mãe só queria ajudar e que eu estava exagerando. Às vezes, eu me perguntava se estava mesmo sendo ingrata, se estava criando problemas onde não existiam. Mas, no fundo, sabia que não. A essa altura, os sinais de alerta já estavam por toda parte. Ryan não apenas evitava participar dos preparativos, mas sempre dava um jeito de desviar das responsabilidades. Se eu perguntava sobre a escolha do buffet, ele dizia que confiava no meu gosto. Se perguntava sobre a música, dizia que tanto fazia. Não era apoio, era desinteresse disfarçado de confiança. Mesmo diante de tudo isso, ainda tentei acreditar que, quando o grande dia chegasse, ele estaria tão animado quanto eu. Afinal, casamentos podem ser estressantes, e talvez ele estivesse apenas sobrecarregado. Eu queria me convencer de que, apesar das dificuldades, ainda éramos um casal forte,
capaz de superar qualquer obstáculo. Mas eu estava enganada. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, estava se tornando uma fonte constante de angústia para mim. Em vez de sentir alegria, sentia cansaço. Em vez de estar animada para começar nossa vida juntos, estava preocupada com tudo que poderia dar errado. Mas, por amor, segui em frente. Afinal, havia dedicado 6 anos àquele relacionamento. Não poderia desistir agora. O que eu não sabia era que minha paciência logo chegaria ao limite. A gota d'água estava prestes a acontecer, e, desta vez, eu não poderia simplesmente ignorar. O que começou como pequenas interferências logo se tornaria uma disputa aberta. E, no centro de tudo, estaria o vestido de noiva que eu sempre sonhei em usar. Desde menina, eu sonhava com o dia em que encontraria o vestido perfeito. Sempre imaginei algo que refletisse minha personalidade, delicado, elegante, algo que me fizesse sentir especial. Depois de semanas procurando, finalmente encontrei. Assim que me olhei no espelho, soube que era aquele. Era um vestido de renda, com detalhes sutis, exatamente como eu sempre quis. Empolgada, tirei uma foto e enviei para Ryan. Esperei ansiosa por sua resposta, esperando que ele dissesse algo como "você está linda" ou "mal posso esperar para te ver usando ele". Mas o que aconteceu foi o contrário. Poucos minutos depois, ele simplesmente respondeu: "Vou mostrar para minha mãe". Meu estômago revirou. Eu sabia que aquilo não terminaria bem. Não demorou muito para Karen me ligar, furiosa. "O que é isso, Jéssica?" Sua voz ecoava pelo telefone. Confusa, perguntei o que havia de errado. Foi então que ela mencionou algo que eu sequer lembrava. Anos atrás, em uma conversa casual, eu teria dito que achava bonito o vestido de noiva dela. Para Karen, isso significava que eu havia prometido usá-lo no meu casamento. Tentei explicar que nunca tinha feito essa promessa e que aquela era apenas uma conversa despretensiosa. Mas Karen não queria ouvir. Ela me chamou de ingrata, disse que eu não respeitava as tradições da família e que estava desonrando a memória do casamento dela. Eu mal conseguia acreditar no rumo que aquela conversa estava tomando. O pior foi quando Ryan tomou partido da mãe. Ao invés de me apoiar, ele disse que eu deveria, no mínimo, considerar a ideia. Seria importante para ela, ele argumentou, como se o casamento fosse mais sobre a felicidade de Karen do que a nossa. Tentei me manter calma, sugere até mesmo usar algum acessório dela, como um broche ou um véu. Mas não foi suficiente. Para Ryan e Karen, ou eu usava o vestido inteiro ou estava desrespeitando a família. Eu queria entender por que era tão difícil para ele me apoiar em algo que dizia respeito apenas a mim. Será que ele realmente achava justo que eu abrisse mão do meu sonho por um capricho da mãe dele? Será que ele sequer se importava com o que eu sentia? A discussão se arrastou por dias. Karen mandava mensagens insistindo, sempre acompanhadas de insultos velados. "Você nunca será uma verdadeira parte da família se continuar agindo assim", ela escreveu em um dos textos. Eu queria ignorar, mas aquilo me corroía por dentro. Como ela podia ser tão cruel? E como Ryan podia permitir aquilo? Cada vez que eu tentava conversar com Ryan sobre como aquilo estava me machucando, ele minimizava a situação. Dizia que eu estava exagerando, que era só um vestido. Mas não era. Era sobre respeito, sobre apoio, sobre saber que a pessoa com quem você vai se casar está ao seu lado. E naquele momento, eu sentia que estava completamente sozinha. As coisas pioraram quando Karen começou a envolver outros membros da família. De repente, eu me via recebendo mensagens de tias e primas de Ryan, todas dizendo que eu estava sendo egoísta. A pressão era sufocante. O que deveria ser um momento especial estava se transformando em uma guerra emocional que eu nunca imaginei enfrentar. Foi então que percebi que aquilo era um reflexo do que meu casamento seria. Se eu cedesse agora, o que impediria Karen de continuar controlando minha vida? E se Ryan nunca estivesse disposto a me defender? Será que eu queria passar o resto da minha vida lutando para ter voz dentro do meu próprio casamento? Foi difícil, mas decidi que não cederia. Pela primeira vez, coloquei um limite claro. Eu não vou usar esse vestido. Esse é o meu casamento, e essa decisão é minha. Mas eu subestimei o impacto que isso teria. Porque, ao impor esse limite, eu finalmente fiz Ryan mostrar quem ele realmente era. E o que veio a seguir foi ainda pior do que eu imaginava. Depois da minha decisão definitiva sobre o vestido, Ryan mudou completamente comigo. Antes, ele ao menos tentava manter uma aparência neutra, mas agora, sua frieza era evidente.
Ele passou a me tratar como se eu fosse a vilã da história, como se minha única função fosse agradar sua mãe. Eu não conseguia acreditar que o homem com quem eu planejava casar estava tão disposto a me ignorar. Mas a pior parte ainda estava por vir. Karen intensificou seus ataques. Ela começou a me mandar mensagens cada vez mais agressivas, dizendo que eu estava destruindo a família. Se você não é capaz de fazer um simples sacrifício pelo Ryan, então talvez você não mereça, escreveu em uma mensagem que li com as mãos tremendo. A dor de ver aquilo era imensa, mas o que realmente me machucou foi perceber que Ryan sabia de tudo, e não fazia nada. Em uma última tentativa de manter a paz, sugere um meio-termo. Poderia usar um detalhe do vestido dela, talvez um pedaço da renda costurado no meu vestido novo. Achei que seria um gesto respeitoso, algo que poderia simbolizar a união das famílias. Mas Ryan sequer considerou a ideia. Minha mãe quer que você use o vestido todo. Não dá para negociar isso, ele disse, como se fosse uma ordem. Foi nesse momento que percebi que Ryan não estava apenas cedendo à mãe, ele concordava com ela. Ele realmente achava que eu deveria me submeter, que eu deveria abrir mão do que queria para agradá-los. Não era mais sobre um vestido, sobre um casamento ou sobre um conflito familiar. Era sobre controle. E, acima de tudo, sobre a completa falta de respeito pelo que eu sentia. As mensagens de Karen ficaram mais cruéis. Agora, além de me chamar de ingrata, ela começou a dizer que eu nunca seria suficiente para Ryan. Que ele merecia alguém mais obediente, alguém que respeitasse a tradição da família. Cada palavra dela era um golpe na minha autoestima, e o pior é que eu estava começando a acreditar nelas. Mesmo assim, ainda tentei conversar com Ryan. Perguntei se ele não via como aquilo estava me machucando, se ele realmente achava que era justo comigo. Ele suspirou, irritado, e disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Se você realmente me amasse, faria isso por mim, ele disse. Aquilo foi como um soco no estômago. Então era assim? Meu amor por ele só seria válido se eu me anulasse completamente? A gota d'água veio quando ele me acusou de ser egoísta. Disse que eu estava querendo transformar tudo em um drama desnecessário, que minha teimosia estava destruindo nosso casamento antes mesmo de começar. Mas, naquele momento, uma ficha caiu para mim. Eu não estava destruindo nada. O que estava ruindo era a ilusão que eu tinha sobre nosso relacionamento. Nos dias seguintes, Ryan passou a me tratar com total indiferença. Ele não fazia questão de conversar comigo, não tentava mais fingir que queria casar. Se antes ele evitava participar dos preparativos, agora parecia querer que tudo desmoronasse de vez. E Karen, percebendo isso, intensificou sua campanha contra mim, espalhando mentiras para a família. Fui chamada de manipuladora, de interesseira, até de ciumenta. Algumas pessoas pararam de falar comigo, sem nem tentarem ouvir meu lado da história. Eu me sentia completamente sozinha, presa em um relacionamento onde minha voz não importava. O casamento ainda não havia sido cancelado, mas, dentro de mim, algo já estava se rompendo. No fundo, eu sabia que não podia continuar assim. Mas parte de mim ainda se agarrava à ideia de que Ryan poderia mudar, que talvez ele percebesse o que estava fazendo. Afinal, passamos 6 anos juntos. Será que ele realmente era essa pessoa ou estava apenas sendo influenciado? Eu precisava de uma resposta. Mas o que aconteceu em seguida me mostrou que não havia mais volta. Foi então que tomei a decisão de confrontá-lo. Eu precisava entender de uma vez por todas onde estávamos, o que significávamos um para o outro. Mas em vez de uma conversa, o que aconteceu foi uma explosão. E, naquela noite, Ryan revelou um lado seu que eu nunca deveria ter ignorado. Eu já não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Ryan não era o homem por quem me apaixonei. Ele havia mudado, ou talvez eu nunca tenha enxergado quem ele realmente era. Naquela noite, decidi que precisava de uma conversa definitiva. Eu não queria mais viver na dúvida, esperando que ele se tornasse alguém que talvez nunca tivesse sido. Então, quando ele chegou em casa, pedi que sentasse comigo. Respirei fundo antes de falar. Expliquei, com toda a calma que consegui reunir, que me sentia sozinha dentro do nosso relacionamento. Que não era apenas sobre o vestido, mas sobre o fato de que, toda vez que sua mãe me atacava, ele a apoiava. Parece que estou me casando com você e com ela ao mesmo tempo. Desabafei, esperando que ele, pela primeira vez, realmente me ouvisse. Mas sua reação foi tudo, menos compreensão. Ryan bufou, revirou os olhos e se levantou bruscamente. De novo esse drama, ele resmungou, esfregando o rosto com as mãos. Disse que eu estava exagerando,
que minha teimosia era a verdadeira causa dos problemas entre nós. Eu não consegui mais segurar. Por que você nunca fica do meu lado? Porque o que eu sinto nunca importa. Minha voz tremeu, mas eu me mantive firme. Foi aí que ele explodiu. Em um instante, ele já estava gritando, dizendo que eu era egoísta, que fazia tudo ser mais difícil do que precisava ser. Você quer estragar tudo só porque não consegue ceder em uma coisa simples? Seu rosto estava vermelho de raiva, e a forma como ele me olhava fez meu estômago revirar. Eu não o reconhecia mais. Mas o pior ainda estava por vir. Quando tentei encerrar a discussão e me afastar, senti sua mão agarrar meu braço com força. Meu coração disparou. Não vira as costas para mim, ele gritou. E então aconteceu. O tapa. Rápido, inesperado, brutal. Minha cabeça virou com impacto, e por um momento, tudo pareceu em câmera lenta. A dor não foi apenas física, foi o choque, a humilhação, a quebra definitiva de qualquer resquício de amor que ainda existia. Fiquei imóvel por um segundo, minha mente tentando processar o que acabará de acontecer. Então, olhei para ele, esperando algum sinal de arrependimento, algum vestígio do homem que eu achava conhecer. Mas Ryan não pediu desculpas. Ele apenas me encarou, respirando pesado, como se estivesse frustrado, como se a culpa ainda fosse minha. Como se eu tivesse provocado aquilo. Eu sabia que, naquele momento, não havia mais volta. Eu nunca mais poderia olhar para ele sem lembrar daquele instante. Sem sentir o gosto amargo da traição, do medo. Minha garganta estava seca, meu rosto ardia, mas de alguma forma, eu encontrei forças para dizer: acabou. Ele não respondeu. Apenas pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Assim que fiquei sozinha, minhas pernas cederam e eu me sentei no chão, abraçando os joelhos. 1 milhão de pensamentos atravessavam minha mente, mas um se repetia mais do que todos. Como cheguei a esse ponto? Eu sempre me considerei uma mulher forte, alguém que jamais toleraria algo assim. E, no entanto, aqui estava eu. Eu não era mais a mesma Jéssica de antes. A realidade me atingiu como uma onda violenta. Eu precisava sair dali. Peguei meu telefone e liguei para minha irmã, Lauren. Minha voz falhou quando tentei explicar, mas ela não hesitou. Faz as malas. Estou indo te buscar agora, disse ela, sem fazer perguntas. Pela primeira vez naquela noite, senti um fio de segurança. Eu não estava sozinha. Enquanto esperava, fui até o espelho e olhei para o reflexo de uma mulher que eu mal reconhecia. Meu rosto ainda estava marcado, mas o que mais me assustou foi o olhar vazio. A Jéssica que planejava um casamento, que sonhava com um futuro ao lado de Ryan, estava desaparecendo. No lugar dela, surgia alguém que não queria mais aceitar migalhas. Quando Lauren chegou, eu já estava com uma mala pronta. Não olhei para trás ao sair. Eu sabia que, se ficasse, encontraria desculpas para minimizar o que aconteceu. Mas não havia mais desculpas. Não havia mais segundas chances. A mulher que saiu daquela casa naquela noite não voltaria nunca mais. A noite em que deixei Ryan para trás foi um turbilhão. Lauren dirigia rápido, mas em silêncio, como se soubesse que eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem borradas, sentindo-me entre o alívio e o medo. A ficha ainda não tinha caído completamente. Eu tinha acabado de sair do meu próprio noivado. A vida que passei 6 anos construindo desmoronou em questão de minutos. Quando chegamos ao apartamento dela, Lauren me puxou para um abraço apertado. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Você está segura agora, ela sussurrou, como se estivesse tentando me convencer disso tanto quanto eu mesma. Sentia meu corpo tenso, ainda esperando uma mensagem de Ryan, uma ligação, um pedido de desculpas que nunca chegaria. Mas, no fundo, eu sabia, ele não se arrependia. Na manhã seguinte, com a cabeça um pouco mais clara, soube o que precisava fazer. Não bastava apenas sair daquela casa, eu precisava garantir que nunca mais precisaria olhar para Ryan. Com Lauren ao meu lado, fui até a delegacia e denunciei a agressão. Meu coração batia forte enquanto contava tudo para a policial que me atendeu. Dizer em voz alta fez tudo parecer ainda mais real. O processo para a ordem de restrição começou imediatamente. Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada ali, preenchendo papéis para me proteger do homem que, até dias atrás, eu acreditava que seria meu marido. O policial me garantiu que Ryan seria notificado e que, se tentasse se aproximar, poderia ser preso.
Mesmo assim, a sensação de vulnerabilidade ainda estava lá. Com a denúncia feita, a próxima etapa era desfazer qualquer laço restante. Liguei para o salão de festas, para os fornecedores, para cada serviço que ainda estava ativo para o casamento. Eu preciso cancelar tudo. Repeti tantas vezes naquele dia que a frase perdeu significado. Algumas pessoas perguntaram o motivo, mas eu não queria dar explicações. Apenas queria fechar aquele ciclo. Depois de resolver tudo, olhei para o anel de noivado no meu dedo. Ele parecia tão pesado agora. Não era mais um símbolo de amor ou de compromisso, mas uma lembrança do quanto me permiti ser apagada dentro daquele relacionamento. Com a ajuda de Lauren, vendi o anel. E, para transformar algo negativo em positivo, doei o dinheiro para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Fazer isso me deu uma pequena sensação de controle sobre minha própria história. Pela primeira vez, eu estava tomando as rédeas da minha vida, sem me importar com o que Ryan ou sua mãe achariam. Mas, claro, Karen não aceitou a derrota tão facilmente. No mesmo dia, comecei a ver postagens nas redes sociais onde ela me chamava de mentirosa e manipuladora. Ela dizia que eu era uma noiva problemática, que inventei toda essa história para fugir do casamento. Insinuava que eu estava com outra pessoa e que destruí o coração de Ryan por puro egoísmo. Algumas pessoas, sem saber a verdade, comentavam mensagens de apoio para ele. Fuja dessa mulher tóxica, li em uma publicação que me fez sentir um nó no estômago. Mas eu sabia a verdade. E, pela primeira vez, não me importava com a opinião dos outros. Deixei Karen gritar para o mundo suas mentiras, porque eu não devia mais nada a ninguém. Ryan, por outro lado, parecia perdido entre pedir desculpas e tentar me culpar. Em um dia, ele mandava mensagens dizendo que sentia minha falta. No outro, dizia que eu havia acabado com tudo por um capricho. A situação ficou pior quando ele apareceu no prédio de Lauren sem avisar. Eu estava sozinha naquele momento e, quando ouvi batidas na porta, meu corpo inteiro congelou. Espiei pelo olho mágico e vi seu rosto. Meu coração disparou. Ele parecia nervoso, ansioso. Não precisei ouvir o que ele queria dizer para saber que não era arrependimento. Era desespero por perder o controle sobre mim. Eu não abri a porta. Em vez disso, peguei o telefone e disquei o número da polícia. Meu ex-noivo está aqui e tem uma ordem de restrição contra ele, informei com a voz firme, mas com as mãos trêmulas. Assim que Ryan percebeu que eu estava falando com a polícia, bateu na porta uma última vez e foi embora. Naquele momento, entendi que eu não precisava mais ter medo. Ele não tinha mais poder sobre mim. A Jéssica que aceitava desculpas vazias, que se anulava para agradar, não existia mais. Ryan e Karen podiam espernear, podiam espalhar suas mentiras, mas eu sabia que minha história não terminaria naquele apartamento, nem naquela porta trancada. Minha vida estava apenas recomeçando. E dessa vez, seria do meu jeito. Eu queria acreditar que, depois daquele dia, Ryan e Karen finalmente me deixariam em paz. Mas estava enganada. Poucos dias após a ordem de restrição, comecei a notar um movimento estranho nas redes sociais. Amigos em comum pararam de interagir comigo. Algumas pessoas me olhavam de forma diferente quando eu passava. Então, um dia, Lauren me chamou com um olhar preocupado e mostrou o celular. Karen havia iniciado uma verdadeira campanha contra mim. Ela postava textos longos, cheios de mentiras, contando uma versão distorcida da história. Segundo ela, eu era uma noiva instável, ingrata e manipuladora, que havia inventado falsas acusações para fugir do casamento. Em uma das postagens, ela chegou a insinuar que eu traía Ryan e que essa era a verdadeira razão para o rompimento. A princípio, tentei ignorar. Eu sabia a verdade. Meus amigos mais próximos sabiam a verdade. Mas ver meu nome sendo arrastado pela lama daquela forma foi como levar outro tapa, dessa vez, público. Pessoas que eu nem conhecia começaram a comentar nas postagens, me julgando sem sequer saber o que realmente aconteceu. Pobre Ryan, ele merecia coisa melhor, dizia um comentário. Ryan, por sua vez, parecia dividido. Ele não chegou a fazer postagens atacando diretamente, mas também não desmentiu nada. Pelo contrário, deixou que a narrativa de Karen se espalhasse, como se gostasse da ideia de ser visto como a vítima. Em alguns dias, mandava mensagens dizendo que sentia minha falta. Em outros, apenas curtia os posts da mãe que me difamavam. Era uma mistura tóxica de culpa e manipulação. Minha primeira reação foi querer me defender. Quis escrever minha própria versão da história, contar a verdade para todo mundo, expor o que realmente aconteceu.
Mas Lauren me segurou antes que eu fizesse algo no calor do momento. Você não precisa se explicar para ninguém, ela disse com firmeza. A verdade não precisa de espetáculo para existir. E, por mais difícil que fosse, ela estava certa. Foi então que decidi fazer diferente. Em vez de entrar no jogo deles, bloqueei Ryan e Karen em todas as redes sociais. Também pedi para alguns amigos denunciarem os posts ofensivos. Aos poucos, as publicações começaram a sumir, mas o dano já estava feito. Algumas pessoas se afastaram, talvez acreditando nas mentiras, talvez apenas querendo evitar confusão. Mas, sinceramente, eu não queria mais me importar. Ryan tentou mais algumas vezes me contactar. Mandou mensagens longas, dizendo que sentia minha falta, que as coisas tinham saído do controle, que deveríamos conversar. Mas eu sabia que ele não queria consertar nada, ele queria recuperar o poder que perdeu sobre mim. Não respondi. Meu silêncio foi a única resposta que ele merecia. Mesmo com a ordem de restrição, o medo ainda me rondava. Eu evitava andar sozinha à noite, ficava atenta a qualquer movimentação estranha perto do meu prédio. Karen podia estar espalhando mentiras online, mas e se decidisse fazer algo pior? E se Ryan ainda não tivesse aceitado que tudo acabou? A sensação de estar sendo observada me perseguia por semanas. Mas o tempo passou, e a tempestade começou a se dissipar. Ryan parou de tentar me contatar. Karen, talvez percebendo que eu não reagiria, encontrou outro drama para alimentar. As postagens sobre mim se tornaram menos frequentes, até desaparecerem completamente. Era como se, finalmente, eu estivesse deixando aquele pesadelo para trás. Então, algo inesperado aconteceu. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, vi que era o pai de Ryan. Ele nunca foi muito presente na vida do filho, mas sempre foi educado comigo. Sinto muito por tudo que aconteceu, dizia a mensagem. Eu nunca aprovei a forma como a mãe dele interferia em tudo. Espero que você esteja bem. Foi estranho receber aquilo, mas, de certa forma, também trouxe um certo alívio. Pelo menos alguém da família de Ryan reconhecia o que realmente aconteceu. Respondi de forma breve, agradecendo suas palavras. E, com isso, senti que aquele capítulo finalmente estava chegando ao fim. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. A dor não desapareceria de um dia para o outro, e as cicatrizes, físicas e emocionais, ainda estavam lá. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle da minha própria história. Eu estava reconstruindo minha vida, e nada nem ninguém me faria voltar atrás. A Jéssica que um dia aceitou ser silenciada não existia mais. Nos primeiros dias depois de tudo, senti um vazio estranho. Eu estava livre, mas ainda precisava aprender a existir fora daquela relação. Era como reaprender a ser eu mesma, sem a sombra de Ryan ou as manipulações de Karen. Mesmo sabendo que fiz a coisa certa, havia momentos em que a dor voltava, como um eco dos últimos 6 anos. Mas eu não queria carregar esse peso para sempre. Foi então que decidi procurar terapia. Eu precisava de ajuda para processar tudo o que aconteceu, entender por que permaneci tanto tempo em um relacionamento que me apagava. Minha terapeuta me ouviu sem julgamentos, ajudando-me a enxergar padrões que antes eu não percebia. Aos poucos, comecei a entender que o problema nunca foi falta de amor, foi falta de respeito. E isso, por si só, já era razão suficiente para ir embora. A terapia me ajudou a resgatar partes de mim que haviam sido sufocadas ao longo dos anos. Lembrei-me de como gostava de pintar, de escrever, de sair para caminhar sem precisar dar satisfações. Pequenas coisas que pareciam bobas, mas que, com Ryan, sempre foram secundárias. Ele nunca me impediu diretamente, mas sua falta de interesse e incentivo me fez abandonar tudo aos poucos. Agora, eu queria essas partes de volta. Com o tempo, também comecei a me reconectar com pessoas que haviam se afastado. Algumas amizades que deixei de lado por conta do relacionamento voltaram a fazer parte da minha vida. Fui percebendo o quanto me isolei nos últimos anos, o quanto adaptei minha vida para caber na de Ryan. Mas, agora, eu queria minha própria vida, do meu jeito, sem pedir permissão para ninguém. Um dia, enquanto arrumava algumas caixas no apartamento de Lauren, encontrei uma antiga lista de sonhos que escrevi anos atrás. Viajar sozinha, fazer um curso de fotografia, aprender um novo idioma. Pequenas metas que eu havia esquecido completamente. Ao reler aquilo, senti uma mistura de tristeza e esperança. Ainda dava tempo de realizar tudo aquilo. Ainda dava tempo de ser feliz de verdade.
Ryan e Karen, por fim, desapareceram da minha vida. As redes sociais ficaram silenciosas, os ataques cessaram. Era estranho pensar que, por tanto tempo, eles foram uma presença constante no meu dia a dia. Mas agora, eram apenas memórias, dolorosas, sim, mas que já não tinham mais o poder de me definir. Eu não era mais a mulher que eles tentaram destruir. Em um dos nossos encontros, minha terapeuta me pediu para escrever uma carta para Jéssica de antes. Para aquela mulher que suportou tantas coisas acreditando que amor era sinônimo de sacrifício. Eu escrevi: você não precisa merecer respeito, ele é um direito seu. Você não precisa provar seu valor diminuindo quem você é. Você merece ser feliz, e essa felicidade não deveria ser uma luta constante. Foi a primeira vez que chorei desde que deixei Ryan. Não de tristeza, mas de libertação. Percebi que, por muito tempo, eu quis consertar um relacionamento que nunca deveria ter existido. Quis mudar alguém que nunca teve intenção de mudar. E, acima de tudo, quis ser suficiente para um homem que nunca me viu como igual. Mas agora, eu não queria mais ser suficiente para ninguém além de mim mesma. Alguns meses depois, algo inesperado aconteceu. Recebi um convite para um evento sobre violência doméstica e relacionamentos abusivos. Um projeto social estava buscando histórias reais para inspirar outras mulheres a saírem de ciclos de abuso. Por um momento, hesitei. Falar sobre tudo isso em público me assustava. Mas então percebi, se minha história pudesse ajudar uma única pessoa, já valeria a pena. Subir naquele palco foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas também um dos mais poderosos. Contei minha história sem medo, sem vergonha. No fim do evento, uma mulher me abraçou e disse: seu relato me deu coragem para sair de casa hoje. E foi nesse instante que entendi que tudo aquilo, toda dor, toda luta, teve um propósito maior. A Jéssica de antes teria ficado calada. Teria se escondido, se culpado, tentado justificar o injustificável. Mas a Jéssica de agora não tinha mais medo de ser ouvida. Eu sobrevivi. E, mais do que isso, eu renasci. Meu passado sempre fará parte de mim, mas ele não define quem eu sou. Hoje, minha vida é minha. Meus sonhos são meus. E, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acredito que mereço tudo de bom que o futuro tem a oferecer. Olhando para trás, percebo quantos sinais ignorei. Pequenos momentos em que me senti desconfortável, mas deixei passar. Comentários de Ryan que me diminuíam, decisões que ele tomava sem me consultar, a forma como sempre priorizou a mãe em vez de nossa relação. Eu achava que era normal ceder, que em um relacionamento era preciso abrir mão de algumas coisas. Mas aprendi que ceder não significa se anular. O erro nunca foi querer amar, mas sim acreditar que amor e sacrifício eram a mesma coisa. Fui ensinada a acreditar que, se eu apenas tentasse um pouco mais, tudo daria certo. Mas a verdade é que relacionamento nenhum deveria ser uma batalha constante. O amor saudável não precisa ser conquistado a cada dia como um prêmio. Ele simplesmente existe, baseado em respeito, parceria e cumplicidade. Uma das maiores lições que aprendi foi a importância dos limites. Antes, eu temia dizer não por medo de parecer difícil ou ingrata. Agora, entendo que meus limites são um reflexo do meu respeito próprio. Se alguém não consegue aceitá-los, esse alguém não merece estar na minha vida. Hoje, sei que nunca mais permitirei que outra pessoa me trate como Ryan me tratou. Também aprendi que estar sozinha não significa estar perdida. Quando terminei com Ryan, senti um vazio enorme, como se estivesse começando do zero. Mas, aos poucos, percebi que aquele vazio não era solidão, era espaço. Espaço para me redescobrir, para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Estar sozinha foi o que me permitiu finalmente me colocar em primeiro lugar. Minha relação com minha família e amigos também mudou. Antes, eu tentava manter tudo sob controle sozinha, com medo de preocupar os outros. Agora, sei que não preciso carregar o mundo nas costas. Aceitar ajuda não é fraqueza. Pelo contrário, é uma das maiores formas de força. Aprendi a confiar mais nas pessoas que realmente querem meu bem. Retomar meus hobbies foi outro passo importante. Voltei a pintar, a escrever, a fazer coisas que me davam prazer sem precisar de aprovação de ninguém. Pequenas vitórias diárias que me lembravam que eu ainda era uma pessoa inteira, independente do que aconteceu. Aos poucos, fui me permitindo sonhar de novo, sem medo de que alguém tentasse diminuir meus desejos. Foi libertador perceber que não preciso de um relacionamento para ser feliz. Claro, um dia quero amar novamente,
mas agora sei que não quero qualquer amor. Quero um amor que some, que respeite, que me aceite por completo. Não estou em busca de alguém para me completar, porque já sou inteira sozinha. E isso, para mim, é uma das maiores conquistas. O medo de me envolver de novo ainda existe, e sei que levará tempo até que eu confie plenamente em outra pessoa. Mas, ao invés de ver isso como um trauma, vejo como um escudo. Não sou mais ingênua, não sou mais alguém que ignora alertas por medo de ficar sozinha. Se um dia eu amar novamente, será com consciência, com segurança e com o coração aberto, mas sem me perder no processo. Passei a me cercar de pessoas que me fazem bem, que me incentivam a crescer. Lauren foi essencial nesse processo, assim como os poucos amigos que permaneceram ao meu lado. Aprendi a valorizar relacionamentos saudáveis, sejam eles de amizade, família ou, um dia, amorosos. Nunca mais quero estar em um lugar onde me sinto pequena. Nunca mais quero ter que lutar para ser ouvida. Aos poucos, o futuro deixou de parecer assustador e passou a ser empolgante. Ainda tenho dias difíceis, momentos em que as memórias vêm sem aviso. Mas agora sei que sou mais forte do que tudo isso. Eu passei pelo pior e sobrevivi. Se consegui sair de um relacionamento que me machucava, sei que sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Minha história não será definida pelo que sofri, mas pelo que escolho fazer com isso. E escolho seguir em frente, com mais força, mais clareza e mais amor por mim mesma. A Jéssica de antes teria medo do que vem pela frente. Mas a Jéssica de agora não teme mais nada. Agora, minha vida pertence a mim. E isso é tudo o que sempre precisei. Olhando para trás, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Pequenos comentários que diminuíam minhas opiniões, a forma como Ryan sempre priorizava a mãe em vez de mim, o jeito sutil como ele me fazia sentir que eu nunca fazia o suficiente. Eu via tudo isso, mas escolhia ignorar, porque queria acreditar que ele me amava. Mas amor de verdade não nos pede para encolher, para nos tornarmos menores. Uma das maiores lições que aprendi foi que ninguém muda por amor. Eu esperei por anos que Ryan enxergasse o que estava fazendo, que ele percebesse como suas atitudes me feriam. Mas ele nunca quis mudar, porque, para ele, estava tudo bem assim. O problema nunca foi eu não ser paciente o suficiente, compreensiva o suficiente. O problema foi eu acreditar que precisava ser tudo isso para ser amada. Também aprendi que respeito não é algo negociável. Se uma pessoa te faz sentir insignificante, se você precisa implorar para ser ouvida, esse já é um relacionamento errado. Hoje, olho para trás e vejo quantas vezes aceitei menos do que merecia, quantas vezes me calei para evitar conflitos. Mas isso não era paz, era submissão. E eu nunca mais permitirei que alguém me coloque nesse lugar. A solidão que eu tanto temia ao deixar Ryan nunca chegou de verdade. Pelo contrário, me senti mais livre do que nunca. Voltei a fazer coisas que me davam prazer, passei a me cercar de pessoas que realmente me valorizam. Nunca me senti tão conectada comigo mesma. Era como se, por anos, eu tivesse vivido em uma bolha, e agora estivesse respirando ar puro pela primeira vez. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida sem carregar a dor do passado. Voltei a estudar, fiz um curso de fotografia, comecei a viajar sozinha. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a me olhar no espelho e ver alguém forte, alguém que sobreviveu ao pior e saiu disso ainda mais determinada. Eu não queria apenas seguir em frente, eu queria viver de verdade. Também percebi que nunca mais ignorarei os sinais de alerta em um relacionamento. Não importa o quanto eu goste de alguém, nunca mais aceitarei desrespeito, manipulação ou controle. Hoje, sei que amor não é sacrifício, não é aceitar ser diminuída para manter a paz. Amor é parceria, apoio, respeito. E eu nunca mais aceitarei menos do que isso. Passei a me aproximar mais da minha família e dos meus verdadeiros amigos. Lauren foi meu porto seguro durante todo esse processo, e sou eternamente grata por ela ter me resgatado naquela noite. Agora, faço questão de estar mais presente, de fortalecer os laços com quem realmente se importa comigo. Porque, no fim, são essas relações que realmente importam. Um dia, enquanto organizava algumas caixas antigas, encontrei uma foto minha e de Ryan, tirada logo após o noivado. Olhei para a imagem por alguns segundos, mas não senti saudade. Não senti dor. Apenas um reconhecimento de que aquela mulher na foto não existe mais. Rasguei a foto e joguei fora, não como um gesto de raiva, mas como um encerramento simbólico. O medo de recomeçar deu lugar a uma sensação de poder. Eu não estava mais presa a um relacionamento que me machucava, nem a uma narrativa onde eu era vilã.
Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha controle sobre a minha história. E esse controle me dava uma paz que nunca senti antes. Com o tempo, também percebi que não preciso correr para encontrar um novo amor. Durante anos, minha identidade foi moldada pelo relacionamento com Ryan. Agora, eu queria aprender a ser feliz sozinha, a construir uma vida que me satisfizesse independentemente de qualquer outra pessoa. Se um dia eu me apaixonar de novo, será de forma diferente, com consciência, com limites, sem medo de perder a mim mesma. A Jéssica de antes teria medo de encarar o futuro sozinha. Teria medo de não ser amada novamente. Mas a Jéssica de agora sabe que amor próprio é o relacionamento mais importante que existe. E que, enquanto eu estiver bem comigo mesma, nunca estarei realmente sozinha. Hoje, quando penso em tudo que vivi, não sinto mais raiva ou arrependimento. Sinto orgulho. Orgulho por ter tido coragem de sair, por não ter deixado que a dor me definisse. Orgulho por ter transformado minha experiência em força, em aprendizado, em uma nova chance para mim mesma. Eu sou livre. E essa é a maior vitória de todas. Se você chegou até aqui, quero que saiba que não está sozinha. Por muito tempo, achei que era exagero meu, que talvez eu estivesse sendo dramática. Achei que, se eu apenas tentasse mais, se fosse mais compreensiva, mais paciente, tudo daria certo. Mas aprendi da pior forma que amor não deveria ser uma batalha constante. E se você sente que está lutando sozinha em um relacionamento, talvez já tenha sua resposta. Minha história não é a única. Infelizmente, muitas mulheres passam por situações como a minha e, às vezes, nem percebem. Porque abuso não começa com um tapa, começa com pequenas coisas. Com desrespeito disfarçado de opinião, com manipulação travestida de preocupação, com a sensação constante de que você precisa se provar o tempo todo. Até que, um dia, você percebe que perdeu a si mesma. Se minha história puder servir para alguma coisa, espero que seja para abrir os olhos de quem precisa ouvir isso agora. Você não precisa aceitar menos do que merece. Você não precisa se moldar para caber na vida de alguém que não te valoriza. E, principalmente, você não precisa de permissão para ir embora. Escolher a si mesma nunca será um erro. Se alguém te faz sentir pequena, se te diminui, te apaga ou te faz duvidar do seu próprio valor, esse não é o amor que você merece. Sei que sair de um relacionamento assim pode parecer impossível. O medo, a culpa e a dúvida podem ser sufocantes. Mas eu prometo, do outro lado dessa dor existe uma liberdade que você talvez nem saiba que pode sentir. Eu fui embora sem ter certeza do que viria depois. Tive medo de estar cometendo um erro, de nunca encontrar outra pessoa, de ter desperdiçado anos da minha vida. Mas hoje, posso dizer com toda certeza, o erro teria sido ficar. Nenhum tempo investido justifica continuar em um lugar que te destrói. A vida sempre pode ser recomeçada, e você merece esse recomeço. Se você conhece alguém que está vivendo algo parecido, não julgue. Não diga por que você não vai embora. Diga eu estou aqui para você, quando você estiver pronta. O apoio de quem nos ama pode ser o detalhe que falta para encontrarmos a coragem de sair. Eu tive essa sorte com minha irmã. Sei que nem todas têm. Mas, se você está lendo isso agora, saiba que existem pessoas que querem te ajudar. Minha vida hoje é diferente de tudo que um dia imaginei. Não sou mais aquela mulher que fazia de tudo para agradar, que tinha medo de desagradar. Aprendi a me ouvir, a me respeitar, a nunca mais aceitar menos do que mereço. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que já tomei. E se eu consegui, você também pode conseguir. Obrigada por me ouvir, por compartilhar essa jornada comigo. Se essa história ressoou com você de alguma forma, deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso. E, acima de tudo, nunca esqueça, você merece um amor que te respeite. E esse amor começa dentro de você.